Salve, amigo palmeirense, amigo de todos os clubes, muito bem-vindo ao São Paulino Comenta. Me chamo João Paulo e se você por acaso querer ver mais vídeos a respeito do seu clube, análises, divisões de base, se inscreva, dá aquela moral, compartilhe, curta, assim o canal se desenvolve e você não perde nada do que rolar adiante a respeito do seu clube do coração. Eu pude acompanhar hoje o jogo entre Palmeiras 3, Defensa e Justiça 4. A equipe argentina no fim saiu com a vitória, mas isso não é tão relevante para a gente poder comentar algo relacionado às futuras finais do Campeonato Paulista, que começarão na quinta-feira no estádio palmeirense e no domingo no Morumbi, a grande decisão. Por que não traz muito sentido? Primeiro porque o Palmeiras jogou com o time praticamente reserva, jogou no 3-5-2 e certamente o técnico Abel não vai trazer para o jogo contra o São Paulo, por exemplo, Lucas Lima, um meia canhoto, bem questionado, de ala direita, por exemplo. Isso não deve acontecer no time A do Palmeiras. Então, a partir desse ponto, a gente já tem que deixar esse jogo meio que de lado para não interferir nas nossas análises que permeiam a questão da final do campeonato. O time de hoje tem algumas peças interessantes, outras nem tanto. Falando novamente do Lucas Lima, ele me dá uma sensação de Vitor Bueno no São Paulo. Alguém que nasceu com algum talento, algum dom para alguma coisa ali, mas que acha que só isso basta, não é preciso entrega, não é preciso vontade. Talvez nem faltou isso no jogo de hoje, talvez seja algo que eu venho carregando do Lucas Lima há muito tempo, mas me incomoda bastante. O Zé Rafael também é um jogador que me incomoda bastante, mas a gente tem pontos positivos como o Danilo. O próprio Danilo Barbosa surgiu muito bem há uns anos atrás no Vasco, foi vendido para a Europa muito cedo, divisão de base das seleções também. É um jogador que com sequência vai ser muito interessante, apesar de eu gostar do Danilo Barbosa atuando mais de volante do que de zagueiro. Como eu falei, algumas peças desse Palmeiras são interessantes, mas eles não vão fazer parte da equipe titular contra o São Paulo. E essa equipe titular do Palmeiras, eu considero ela uma das mais difíceis de fazer gol hoje e uma das mais difíceis de ser batida. É uma equipe que se aperfeiçoou no 3-5-2, deu uma solidez ainda maior e trouxe também para os dois volantes da frente um pouco mais de qualidade na saída. Eles não precisam se preocupar tanto assim com a questão da marcação como se estivesse jogando com dois zagueiros. Os alas também ganham mais protagonismo na questão ofensiva. Então é mais comum ver Marcos Rocha e Vitor Luiz atacando um pouco mais e chegando um pouco mais próximo. Não é à toa que o Vitor Luiz fez uma boa partida contra o Corinthians nesse último final de semana, inclusive marcando o gol. O ataque palmeirense da equipe titular também é bastante poderoso. O Rony, um jogador que faz gol sempre na Libertadores, é um jogador que tem crescido muito, especialmente mais próximo do gol. E o Luiz Adriano é o Luiz Adriano, é um atacante que pode oscilar, pode ter os seus momentos, mas ali ele é um goleador e não pode brincar com esse tipo de jogador, né? Então, considero a equipe do Palmeiras um pouco mais pronta que a equipe do São Paulo. O São Paulo enfrentou alguns clássicos esse ano que o Santos estava com o time reserva, o Palmeiras estava com o time reserva. O São Paulo ganhou essas duas partidas, mas de times reservas. E o Corinthians é o Corinthians, né? O São Paulo estava com um time misto, empatou de 2-2 na Arena de Itaquera. E então eu não acho que no Campeonato Paulista o São Paulo foi devidamente experimentado. Teve a partida contra o Bragantino, ganhou de 1-0, mas calma. E na questão da Libertadores, o São Paulo, quando foi testado pelo Racing, foi a única partida que o São Paulo não fez gol. É assim, é preciso dizer que o torcedor são paulino hoje, ele está um pouco mais confiante. Ele acha que a equipe ela é um pouco mais madura que o ano passado e um pouco mais confiável. A equipe do Diniz não era tão confiável, especialmente em mata-mata ou contra times pequenos. O São Paulo costumava não se dar bem nessas situações. E hoje, com o Crespo, o time vem de 14 partidas invictas. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo do São Paulo na Libertadores com o Racing, então eu não sei o resultado, né, dessa partida, mas até então vinha com 14 partidas sem derrota. O Crespo só tem uma derrota, na verdade, durante a sua estadia no São Paulo, e isso traz para a equipe ou para o torcedor muita confiança, bastante confiança mesmo, mas
Eu, como São Paulino, que tenho que ser frio e calculista aqui para trazer uma análise para vocês, diria que hoje o Palmeiras é um pouco mais pronto, um pouco mais preparado, pois é uma equipe campeã e apesar de ter bastante jovens talentosos nessa equipe, mas esses jovens também são campeões. Campeões sul-americanos, campeões da Libertadores. E isso traz para momentos decisivos como esse uma equipe mais experimentada que a do São Paulo, que precisa passar por situações como essa para dizer assim, não, essa equipe é confiável ou não é. Então por isso eu aponto um pequeno favoritismo no somatório dessas duas partidas da final do Paulista pro Palmeiras, em virtude de que o São Paulo precisa ser melhor experimentado. Quer dizer que o São Paulo não vai ganhar? Quer dizer que o São Paulo não pode atingir o patamar do Palmeiras? Não, não é isso. A gente vai ter que esperar para ver, mas eu diria num pré-jogo que o Palmeiras leva uma ligeira vantagem e o São Paulo, para conseguir reverter essa vantagem e sair da fila, vai ter que jogar no seu limite, pois a equipe do Palmeiras é uma equipe realmente experiente e muito boa. Experiente no bom sentido, pois, como eu falei, há jovens bastante interessantes jogando desde o ano passado. Eu acho que é isso que deu estalo no elenco palmeirense, porque se dependesse dos verdadeiros medalhões, eu acredito que o Palmeiras não teria tido o sucesso que teve na temporada passada, especialmente se levarmos em conta a questão dos meio-campistas, Danilo, De Paula, o próprio Menino, então são jogadores que agregaram demais. O Wesley, né, que não, até perdeu uma parte da temporada, essa mescla de jovens com jogadores experientes no Palmeiras tem dado muito certo. E eu tenho gostado do Giovani bastante, bastante mesmo. E não só o Giovani, vou trazer vídeo para vocês aí relacionados ao Sub-17. Tenho gostado bastante do camisa 7 Cauã e do 10 Luiz. E mais adiante trago uma análise aqui para vocês a respeito desses dois jogadores palmeirenses que têm me chamado a atenção no Sub-17. Mas e você, torcedor palmeirense, concorda comigo? Torcedor São Paulino, acha que realmente o Palmeiras leva uma pequena vantagem? Deixa aí seu comentário mais uma vez, dá aquela moral, se inscreve. A gente se vê na próxima. Valeu!